Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa de Dirley Silva. Nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de Brusque, Paulo Êcio. Depois de muito tempo, Paulo em silêncio em relação à imprensa, nas redes sociais ele tem se manifestado, mas em relação à imprensa, poucas vezes, imagino eu que eu vi uma ou duas vezes manifestações do ex-prefeito Paulo nesses 10 meses praticamente de afastamento da Prefeitura de Brusque depois do dia 31 de março. Ele foi até a Rádio Cidade, está chegando aqui na TV Brusque, para que nós possamos fazer um balanço desse ano pós-saída Paulo Êcio, a sua situação que nós temos acompanhado, eu falo nós, a sociedade brusquense, em relação às últimas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, e naturalmente projetar aí o ano de 2016 na figura de Paulo Êcio. Paulo, é um prazer tê-lo aqui no programa mais uma vez. Dirley, quero te agradecer imensamente por essa oportunidade de estar novamente aqui no teu programa, conversando contigo e tendo essa relação direta também com a nossa população, como bem falastes. Eu tenho, nesse período, tido um tanto quanto uma certa discrição na minha relação com os veículos de comunicação, mas tenho constantemente manifestado as minhas posições, a minha opinião nas redes sociais, especialmente no Facebook. Mas muitas vezes esse passo atrás, ele é importante na vida até mesmo para que a gente possa pegar impulso para novos passos, né? Então a gente está nesse momento aqui, até agradecendo o convite mais uma vez, mas como uma forma, nesse momento, com os ânimos certamente mais serenados e até baseados nas últimas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente o último voto da ministra Luciana Lócio, nesse momento esclarecer um pouco a população a respeito desse fato inédito que aconteceu no município de Brusque, no estado e no país. Eu sempre gosto de dizer, eu sou o único caso na história de Brusque, o único caso em Santa Catarina e o único caso no Brasil que um prefeito foi cassado pelos motivos pelos quais eu fui cassado no dia 24 de março desse ano, né? E o último voto da ministra Luciana Lócio, que foi o terceiro de 7 votos que são dados no Tribunal Superior Eleitoral, aquele voto, ele deixou clara, de fato, foi acolhida a nossa posição, foi acolhida, os nossos argumentos foram analisados pela ministra e acolhidos por ela. E a partir do momento em que ela proferiu o voto dela, e naquela noite eu sei que muita gente aqui na cidade, por vários lugares do estado, inclusive, estavam assistindo a sessão do TSE, e muita gente só teve conhecimento dos motivos da cassação através do voto da ministra Luciana Lócio, né? Então, primeiro, Dirley, foi dito, né, e logicamente que aqueles que entraram com ação contra né, a minha candidatura à época, eles passam a versão deles. Eles passam a informação de que eu gastei em 2012 mais do que poderia ter gasto, quando na realidade o gasto que foi gasto com publicidade institucional na prefeitura foi menos do que poderia ter sido gasto naquele ano. E isso, tanto nesse último voto quanto no voto anterior, também do ministro Henrique Neves, ele deixou claro, né? Então, eu não gastei com publicidade na prefeitura em 2012 mais do que poderia ter gasto. Segundo ponto, quando muita gente fala aí em publicidade, que eu fui cassado porque gastei dinheiro com propaganda, muita gente acha que o que aconteceu? Que nós pegamos recursos da prefeitura e gastamos na campanha eleitoral, fazendo os santinhos, fazendo propaganda política, quando na realidade não é isso. A propaganda institucional pela qual houve a cassação é a propaganda da Prefeitura de Brusque. E nós, desde 2009, Dirley, como qualquer outra prefeitura, Guabiruba, São Paulo, qualquer Salvador, qualquer cidade, Blumenau, Gaspar, todo mundo, o governo do estado, o governo federal, todo mundo faz a publicidade dos seus atos. Porque a própria Constituição, ela determina que haja publicidade dos atos.
Então, o que nós fizemos? Nós, desde 2009, nós tínhamos, a cada 2, 3 meses, jornaizinhos desse tipo aqui, que eram entregues juntamente com as contas de água, normalmente do SAMAI, ou eram entregues nas escolas, nas unidades de saúde, enfim, para que a população pudesse tomar pé da situação e saber onde o recurso dela estava sendo investido, o recurso público, aquilo que a prefeitura arrecada dos impostos. E nesses 2 jornaizinhos, esse foi distribuído em fevereiro de 2009, ou seja, antes das eleições. As eleições começaram só em julho. Esse jornal foi distribuído em abril de 2012, esse em fevereiro, esse em abril. Nesses 2 jornaizinhos de lei, em momento algum é apresentada a minha foto, ou sequer o meu nome, ou sequer a palavra prefeito, ou sequer aquela expressão gestão 2009 a 2012. Não existe enaltecimento da minha pessoa enquanto gestor, não existe enaltecimento do governo, né? Graças à Prefeitura de Brusque, a cidade está mais bonita, está mais, enfim. Não existe enaltecimento da gestão, existe informação. Então, por exemplo, essa manchete aqui, Tapete Preto avança por novos caminhos. Tapete Preto é o programa de pavimentação do nosso governo e aqui diz que ele avança por novos caminhos. Essa manchete foi tida como uma manchete que era de enaltecimento, né, a minha figura, ao meu governo. Outra manchete, Brusque cresce com grandes obras em todos os bairros. E tem uma figura de uma máquina da prefeitura fazendo pavimentação. Mas a gente tem aqui outras manchetes que também foram tidas como enaltecimento do governo. FENARRECO recupera o prestígio. A FENARRECO, todo mundo sabe que teve uma recuperação do seu prestígio a partir de 2009. Né? Outra, Brusque tem o nome limpo. Todo mundo sabe, isso é público. Né, que quando nós assumimos em 2009, a gente passou o ano inteiro, praticamente, para destravar vários problemas de prestação de contas que, por alguma razão, não foram feitas de forma adequada junto aos organismos e isso fez com que a Prefeitura tivesse restrições ao seu crédito. E essas manchetes, quando houve a sessão lá do dia 24 de março, a sessão de cassação, foram tidas assim como se isso aqui fosse o fim do mundo, como se aqui tivesse o enaltecimento da figura do gestor. E agora, nesse último voto, a ministra botou o pingo nos is, ela disse, aonde que está o enaltecimento? Aonde que está a promoção pessoal? Então eu certamente fiquei muito contente, porque finalmente, depois de a gente tanto conversar, tanto militar na nossa defesa nesse período, a partir de março, a partir de abril especialmente, a gente encontrou eco pelo menos em um ministro, e agora nós esperamos que os outros ministros que ainda faltam proferir o seu voto, que são mais 4 ministros, possam logicamente ser influenciados pela decisão da ministra. E outra informação, Dirley e telespectadores, é a seguinte, assim que saiu essa decisão, logo se espalhou na cidade, não, agora o julgamento vai acontecer só a partir do ano que vem, só em fevereiro, quando o Tribunal Superior Eleitoral retomar as atividades de 2016. Isso não está dado nesse momento ainda, porque nós temos ainda mais 2 semanas de sessões de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos as sessões lá todas as terças e quintas-feiras. Então o tribunal vai trabalhar até o dia 18 de dezembro. Então ainda é possível, e logicamente que estamos trabalhando para isso, tentando isso, fazer com que essa decisão, esse julgamento, possa acontecer de lei ainda esse ano. Porque é fundamental para mim, para a minha vida, é fundamental para a cidade, é fundamental para tudo, que essa história possa ter o seu desfecho. Logicamente que se tiver uma decisão negativa a meu favor,
né, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, ainda nós temos mais um último recurso. Logicamente que se o êxito não sair nesse momento, eu vou continuar buscando a justiça, porque além da cassação, eu fui declarado inelegível, ou seja, eu não posso participar de eleições até 8 anos após 2012, ou seja, a próxima eleição que eu poderia participar como candidato seriam somente as eleições de 2022. Né? Então, nós vamos prosseguir na defesa, eu tenho muita fé, tenho muita esperança, não posso acreditar que a justiça vai confirmar uma decisão esdrúxula dessa. Se isso fosse normal no Brasil, se todo mundo, se isso fosse crime, se isso fosse os demais prefeitos, governadores, presidentes, enfim, todos tivessem sofrido sanções por essa ação, eu teria que me conformar, mas eu não me conformo porque eu sou o único caso no Brasil. Certamente eu represento, eu personifico uma das maiores injustiças da história política de Brusque e de Santa Catarina e até do país, com certeza. E eu não posso, nunca me conformei com injustiças, mesmo que as injustiças eram contra outras pessoas, e logicamente que eu não vou me conformar com uma injustiça contra mim. Ô Paulo, muito já foi dito nesse período em que a cassação aconteceu, que houve uma influência do momento político que nós estamos vivendo desde a eleição do ano passado. Essa situação conturbada envolvendo o Partido dos Trabalhadores, a presidente Dilma, essa situação de corrupção em Brasília. Até usou-se a palavra criminalização do Partido dos Trabalhadores. E que uma das justificativas seria essa. Você acredita que essa seria uma delas, essa é a principal ou não é nada disso? Dilei, eu quero dizer com toda sinceridade para ti e para os telespectadores que no começo, assim que a decisão saiu, lá no dia 24 de março, e naqueles dias traumáticos, aqueles dias de muita incomodação e insatisfação, eu imaginava isso também. Né? Só que a partir daquele momento, nós começamos a fazer uma ação muito forte de busca da compreensão e de muito diálogo. Fui muitas vezes a Brasília, a partir de abril, muitas vezes mesmo. A gente conversou lá com muitas pessoas, com muita gente, pessoas dos próprios tribunais, ministros dos próprios tribunais, conversamos com pessoas da política, não só do PT, de diversos partidos. Onde nós víamos uma luzinha acesa, a gente ia lá pedir auxílio, pedir socorro. E eu cheguei à conclusão que no nosso caso não foi preponderante a situação vivida pelo PT. O que aconteceu no meu caso foram outras situações, outras relações, mas é um assunto, Dirley, que certamente um dia eu vou contar, eu vou abrir com todas as letras e dando nome aos bois, mas nesse momento eu acho prudente segurar essa informação, né, para uma outra oportunidade. Muito bem, estou conversando aqui com Paulo Êcio, ex-prefeito de Brusque. Nós vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo, nós voltaremos com a segunda parte do programa aqui no Estúdio Mais. É o programa de Dirley Silva, o Estúdio Mais, aqui com o ex-prefeito Paulo Êcio. Essa situação, prefeito cassado, ex-prefeito, até que ponto isso te incomoda, isso te aborrece? E essa incomodação, esse aborrecimento, é por conta da sensação que você tem da injustiça. Né? Uma coisa é você ser cassado porque houve improbidade administrativa. Paulo Êcio roubou. Está provado que o Paulo desviou tanto de uma obra. Que tem prova, gravaram, filmaram. Né? Apareceu o meu extrato na Suíça. Exatamente, apareceu dinheiro na Suíça, nas Ilhas Caimã, sei lá, qualquer desses paraísos fiscais aí, enfim.
Mas não foi isso. Já foi explicado aqui o que foi. Foi uma interpretação relacionada ao que você poderia, na qualidade de prefeito, a tua administração, aplicar em verba de publicidade, aquela história de 12 meses e 6, essa foi uma delas, e a outra, essa questão dos jornais, desses impressos, não são nem jornais, são informativos. Eu não posso tratar isso como jornal, porque isso pertence a uma instituição pública, é o informativo, né? Informativo que em nenhum momento cita o teu nome, nem o período da administração, como se fosse uma propaganda já... De um governo. De um governo, exato. É natural que você trata esses dois impressos como prestação de contas, né? Também prestação de contas, como tantos outros mecanismos que o município tem para se fazer isso. Paulo, então quando você é chamado de ex-prefeito ou quando é chamado de prefeito cassado Paulo Êcio, até que ponto isso te deixa, de certa forma, aborrecido, incomodado? Na realidade, as pessoas têm o direito de falarem, pensarem o que quiserem. Mas não é nem pensarem ou falarem, mas assim, se dirigirem a você, mas, por exemplo, eu aqui na entrevista, conversando com o ex-prefeito, isso deve ser uma coisa assim. Mas a questão é a seguinte, de fato é uma situação que Brusque não viveu, é uma situação difícil e diferente para todo mundo, né? E lógico, uns usam de maldade, né? Uns fazem questão de dizer, o prefeito cassado, né? É por maldade, gente, ou por picuinhas políticas. Mas na realidade eu trago aqui uma visão jurídica, né? Eu aprendi nos meus longos anos do curso de Direito, depois da especialização, depois também nos meus quase 16 anos de exercício da advocacia, nos meus mais de 10 anos como professor na Unifeb, que a pessoa, ela tem direito à defesa, direito ao contraditório, direito a recursos, e ela só pode ser condenada quando se esgotarem todas as possibilidades de recurso, né? Então, nesse momento, lógico, eu estou afastado da prefeitura, eu fui afastado, de certa forma fui arrancado da prefeitura de Brusque no dia 31 de março, mas eu continuo tendo direito a recursos, né? E ao final desse processo, que pode ser agora, pode ser ano que vem, vai que a decisão, né, que eu acredito que seja, diga, não, ele não cometeu nenhuma irregularidade, nenhum crime, e ele retorna à prefeitura. Como é que daí vai agir a imprensa ou as pessoas? O prefeito, ex-prefeito cassado, agora retorna à prefeitura, enfim, né? Então, assim, é uma situação, vai ser uma comédia, a realidade dessa situação. O que eu digo é o seguinte, que quando as pessoas ouvem, o sujeito foi cassado, normalmente a gente tem a impressão, o cara foi cassado porque desviou, porque roubou, porque fez alguma sacanagem, algo imoral, porque nesse Brasil ninguém é cassado, né? Ou poucos são casados. Então quem é cassado, olha, esse cara foi pego com a boca na botija, esse cara aprontou, né? E no meu caso, né, não existe sequer uma irregularidade. Não existe sequer um erro contábil, foi o estagiário, ou foi o contador, ou foi o técnico lá que botou uma informação errada. Foi o cara do financeiro que autorizou, foi o secretário que autorizou a publicidade. Não existe erro absolutamente de ninguém. Não houve desvio, não foi pego um recurso público, tem aqui tantos R$1.000, estou te dando para tu fazer propaganda, ou para tu falar bem de mim, ou para tu escrever bem de mim. Não existiu sequer isso nesse contexto, né? Então é por isso que é fundamental que as pessoas tomem conhecimento dessas informações para que elas próprias possam perceber o grau de injustiças, né? E a gente tem que combater como ser humano, a gente tem que combater a injustiça onde ela esteja, a injustiça. E eu fico muito contente, Dirley, porque eu tenho ouvido assim muita manifestação pública, né? Nós poderíamos fazer um teste, sair daqui a pouco aqui da TV e dar uma volta aqui no centro. Quantas pessoas iriam parar
perguntar como é que está a situação, perguntar quando é que tu voltas, como é que está, porque isso, porque aquilo, me trazendo sempre um conjunto de informações que para elas são informações negativas, né? Então, assim, é importante esses esclarecimentos para que a população tome conhecimento e ajude a combater a injustiça. E essas pessoas, muitas vezes que me encontram, são pessoas que não votaram em mim, muitas delas. São pessoas que dizem, olha, eu não gosto do teu partido, eu não votei em ti, mas eu não concordo com o que fizeram contigo, porque tu fosses eleito, tu tivesses quase 36 mil votos, né? Então tu tinhas o direito, ou tu tens o direito de exercer o teu mandato até final do ano que vem. Então, eu creio que uma boa parte da cidade, a imensa maioria da cidade, sabe que eu não tenho culpa no cartório, que eu não cometi ato em nenhum, eu sou vítima, nesse momento, de uma situação que um dia a gente vai abrir com todas as letras para a população, e é isso. Bom, Paulo, há pouco até eu falei no primeiro bloco, citei 10 meses, mas na realidade o teu afastamento, se contar a partir de 1º de abril, são 9 meses. 9. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses, perdão. 8 meses. Dezembro, vamos contar dezembro agora até o final do mês. Dezembro. 9 meses. Qual a avaliação que o ex-prefeito de Brusque faz dessa administração interina de Roberto Pedro Prudêncio Neto, baseado nas suas primeiras ações e agora nas últimas ações? Qual dessas ações você acha que teve maior prejuízo para a nossa cidade do ponto de vista, hoje, paulense, oposição à atual administração? Primeiro eu quero dizer o seguinte, que o meu governo, instalado a partir de 2009, a gente centrou o nosso governo no planejamento estratégico. Logo depois de ganhar a eleição, nós reunimos os representantes dos partidos, aqueles que iriam ser os secretários, juntamente com um grupo, uma assessoria, e a partir daí o nosso governo foi planejado. Os passos eram planejados. A gente tinha a direção, nós fazíamos uma vez ou outra a pesquisa para ver se o rumo que a gente estava adotando era o rumo correto. Nós sabíamos onde nós queríamos chegar, nós sabíamos a forma que a gente tinha escolhido para governar, que era com participação social, né? Por isso, os constantes encontros com os setores da sociedade, né? Uma vez por mês eu tinha encontro com as associações de moradores lá no meu gabinete, todos os presentes das associações de moradores, a cada 2 meses com os sindicatos da cidade. Sempre que possível que eu era convidado ou eu me convidava, eu também estava participando da reunião da CIB, de outras entidades, né? Nós tínhamos vários canais de participação, nós tínhamos o Fala Cidadão, tínhamos o Orçamento Participativo, Mais Prefeitura no Bairro, tínhamos a própria ouvidoria do município, o Portal da Transparência, tínhamos os conselhos municipais, enfim, era uma infinidade de canais de participação onde a população fazia presente, colocando as suas satisfações, as suas insatisfações, né? E talvez por essa forma de governar, tudo aquilo que a gente propunha virava polêmica, porque muita gente dando opinião, cada um tinha a sua opinião e tudo virava polêmica. Mas com certeza era uma forma que eu sempre defendi, desde a minha juventude, de governos democráticos e de respeito à população. A população tem político que lembra do povo só na época da eleição, na véspera da eleição, quando sobe lá ao morro para entregar o sacolão, né? E depois ao povo que se lixe, ou para mandar a carrada de brita, ou aqueles tradicionais favores. Mas a população precisa ser lembrada durante o governo. Então, assim, essas foram as características principais, a coluna vertebral do nosso governo: planejamento, participação popular e transparência. E, na realidade, eu não estou vendo isso no governo municipal nesse momento, nesse governo interino. Né? Quero até dizer o seguinte, quando eu falo em ações, é aquilo que tem sido comentado pelo teu grupo político, certo, que já foi situação, hoje a oposição, que tem levantado na Câmara, desde o princípio. Sim. Né? Dessas ações, quais você acha que
Você considera mais grave? Dirley, olha, é um conjunto de situações. Primeiro que a prefeitura foi loteada. Né? A prefeitura foi loteada, houve o privilegiamento dos cargos de confiança. Pode olhar as portarias, quase todos os cargos de confiança têm gratificação de 50%. Né? E eu não tinha todos os cargos de confiança lotados, eu tinha vários cargos que não tinha nomeado ninguém porque não precisava. E as gratificações que a gente concedia eram gratificações específicas. Olha, de fato, a pessoa está desenvolvendo bem a sua função, está se comprometendo, ela merece um adicional, então vai. Hoje, qualquer pessoa entra no portal da transparência. Não é o Paulo esse que é falador, ou a turma dele, a turma do PT que é falador. Vai ver o portal da transparência. Mas não houve cortes agora? Não, isso... Não foram anunciados cortes? Houve o anúncio de cortes, mas esses cortes não aconteceram, Dirley. Né? Se eu tivesse anunciado cortes, com certeza eu estava vendo um patrulhamento na cidade para ver quantas pessoas tinham saído da prefeitura. Né? Houve o anúncio de cortes, houve o anúncio, inclusive, que uma secretaria de governo e gestão estratégica seria extinta, e agora há pouco, depois desse anúncio, foi nomeado o secretário para essa secretaria. Né? Além disso, Dirley, eu sentia lá em 2008, na campanha, a rejeição do povo de Brusque para que a prefeitura trabalhasse somente meio período, só à tarde. E lá a gente defendeu, não, a prefeitura vai trabalhar o dia todo. O que está acontecendo agora? Voltou aquele trabalho só no período da tarde e as pessoas ganhando a mesma coisa que ganhavam para trabalhar 8 horas. Então, onde está a economia disso? Outra situação, a paralisação generalizada de obras. Né? As unidades de saúde que nós estávamos em construção, praticamente estão todas paralisadas, as praças que estavam em construção, as creches, a unidade de pronto atendimento 24 horas lá na Santa Terezinha, de frente à Unifeb, né? Que era uma forma da gente regionalizar a saúde, né? Ajudando a desafogar certamente o Hospital de Azambuja. Né? O governo interino já comunicou que não vai dar continuidade àquele processo, né, aquela ação importante na área da saúde. A questão aqui da casa de passagem, né, certamente a interinagem, né, e todo mundo que o apoia deve estar muito satisfeito agora, andando pela cidade e ver o conjunto de moradores de rua, aí no antigo prédio do Correio, na Praça Gilberto Colsani, no terminal, lá na rodoviária, na Praça da Cidadania, enfim, as pessoas dormindo debaixo das marquises, dormindo nos bancos. Né? Outra questão, Dirley, a paralisação do projeto da Vila Olímpica. Né? A Vila Olímpica, ela tinha uma fonte específica de receita. Com o dinheiro da venda dos terrenos da Secretaria de Obras, aquele recurso obrigatoriamente precisaria ser aplicado, pelo menos na terraplanagem, do terreno da Vila Olímpica que nós compramos e acredito que estejam pagando ainda para Souza Cruz. A obra foi paralisada. E nós tivemos um exemplo da importância desse projeto agora no domingo passado. Né? A cidade recebeu uma competição de som automotivo. Né? E em 2013 nós não tínhamos autorizado a realização desse evento em função das reclamações que nós tínhamos recebido nos eventos anteriores. Né? Cartas, enfim, reclamação em função do barulho. E a gente disse, não, é importante o evento de vocês, mas nós não temos um local aqui na cidade para que esse evento seja realizado. Mas quando nós criamos a ideia da Vila Olímpica, também é para abrigar esse tipo de evento, porque a Vila Olímpica ela se localizaria ou se localizará num local afastado da cidade. Né? E o governo interino parou esse projeto também. O processo das eleições diretas para diretor de escola acabou, não tem mais eleição direta para diretor de escola, agora estão anunciando que vai ser no ano que vem. A última desse governo é que vão trocar agora o modelo e a cor dos uniformes escolares. Né? O nosso governo, a partir de 2009, passou a distribuir material escolar, uniforme escolar, que não era mais uma realidade do governo que nos antecedeu. Até um determinado momento houve a entrega de uniforme escolar, mas por vários anos, lá no final do segundo mandato do governo que nos antecedeu, não havia mais a distribuição desse uniforme e do material. A partir de 2009 nós retomamos esse trabalho.
né? Em 2014, nós fizemos uma modificação nesse uniforme escolar, substituímos o tactel por moletom, fizemos um novo modelo no próprio material, enfim. E agora o governo está chamando uma licitação para dia 10 de dezembro, trocando a cor do uniforme escolar e o modelo. Mas esse governo que está aí é um governo interino, não é um governo definitivo, né? E ano que vem, de qualquer forma, de um jeito ou de outro, termina o mandato. Em 31 de dezembro de 2016, termina o mandato de quem estiver no governo. E em 2017, um outro prefeito, um outro grupo assume a prefeitura. Então, quer dizer, a interinagem que está aí quer fazer o uniformezinho dela, né, desrespeitando um processo eleitoral que vai ter no próximo ano, e os pais, e nós de lei, nós a cada ano, tipo assim, vamos supor que tu eras o aluno da nossa rede, se tu tinhas o teu uniforme conservado, tu não recebias um novo uniforme, porque está conservado, então não precisa gastar o dinheiro contigo, vamos gastar dinheiro com quem, com um aluno novo, ou com quem tem uniforme deteriorado. Então, com essa decisão, todos os uniformes, mesmo os bons, mesmo aqueles extra que às vezes os pais, duas mudas não dá para o meu filho, eu quero mais 2 mudas dele, ele ia lá e comprava. Então, todos esses uniformes vão deixar de ser utilizado no próximo ano, para que um novo modelo, uma nova cor seja utilizada. Tomou conhecimento do porquê essa mudança? Teve alguma justificativa? Não teve, não existe justificativa. Tem a nova licitação marcada para o dia 10. E acho que eles esqueceram porque existe problema de legalidade nessa licitação. Mas isso, espero que o Ministério Público esteja atento e tome também as medidas. Mas daí a gente ouve um blá 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 de um discurso que falta dinheiro para tudo nesse governo. Tanto é que o desfile de Natal, né, que era uma das atrações mais emocionantes do ano. A gente percebia o brilho nos olhos das crianças, a alegria dos pais quando vinham os Papais Noéis, os grupos da Guabiruba, né, os famosos penseníqueis, né, desfilando pela cidade, enfim. E era um desfile de lei que a prefeitura só tinha o gasto do som, o gasto de montar lá a estrutura, né, e limpar a cidade depois. Os gastos eram muito pequenos e, com base na argumentação de que falta dinheiro, cancelaram o desfile, cancelaram a atração da virada do ano. Milhares de pessoas passam na cidade. Brusque não é mais uma cidade provinciana que no final do ano todo mundo fecha suas portas e vai viajar, vai para a praia. Milhares de pessoas ficam na cidade e essas pessoas, a gente estabeleceu dentro do Cidade de Natal uma oportunidade de estar comemorando publicamente. E também não era um grande investimento, porque geralmente eram grupos da cidade, grupos da região, né, e alguns foguetes lá que é aquele clima de final de ano. Tudo isso foi cortado, né? E a lentidão das obras do PAC, enfim, é um conjunto de ações, a falta de medicamentos nas unidades de saúde. A cada dia eu recebo nas minhas redes sociais o nome de uma porção de medicamentos que estão faltando e recebo um conjunto também de informações e de reclamações de muita gente que trabalha dentro da prefeitura, né? E aqui eu quero dizer assim, acho que só a coisa não foi literalmente para os buracos que também estão espalhados pela cidade afora, não foi literalmente para o buraco em função da existência dessa estrutura profissional hoje dentro da prefeitura, que são os servidores efetivos, né? Eu creio que a grande parte deles está ali segurando para manter a legalidade daquilo que é possível das ações e para permitir que o mínimo de qualidade de serviço público possa ser oferecido para a nossa população. O seu governo, Paulo, foi mencionado pela atual administração com inadimplente com o SAMAI. Inclusive dizendo que boa parte dessa dívida que a Prefeitura de Brusque tem com o SAMAI, que são as dívidas relacionadas a postos de saúde, escolas, os prédios, as edificações do município que servem à comunidade, né? Tanto na área da saúde como educação e outras, que essa dívida, a maior dela, é do seu governo e não do governo que antecedeu ao seu. Inclusive, a dívida do governo que antecedeu prescreveu já boa parte dela. E que a pergunta é, por que não houve um pagamento para o SAMAI dessa dívida mencionada depois daquele projeto de lei que foi enviado para a Câmara e que aí se tomou conhecimento que a Prefeitura não pagava o SAMAI? Milei, quando nós assumimos em 2009, a gente
verificou que existia esse problema, que a prefeitura não pagava as contas dos seus prédios, as contas de água dos seus prédios para o SAMAI, e isso precisava ser feito. Então, a partir de determinado momento, não lembro de cabeça a partir de qual ano, se foi ainda no primeiro mandato ou se foi no primeiro ano do segundo mandato, tanto a nossa rede de saúde quanto a rede de educação, por terem recursos próprios, por terem recursos vinculados, passaram a efetuar o pagamento das contas de água para o SAMAI. Então, o nosso governo, a partir de determinado momento, passou a regularizar a situação. E com o saldo que havia a ser quitado, nós estávamos buscando fazer um encontro de contas. Por quê? Se o nosso telespectador, de repente, sair por Brusque, ele vai perceber que em vários bairros, geralmente os bairros mais afastados ou próximos a morros, existem em alguns lugares umas casinhas brancas e azuis do SAMAI. Tem até a plaquinha do SAMAI, onde ali tem um reservatório, onde ali tem uma bomba, enfim, né, para facilitar a chegada da água e a distribuição da água naquela região. Muitos desses terrenos são da prefeitura e o SAMAI também não paga aluguel. O SAMAI ocupa, desde 2013, um prédio na área central da cidade, lá na Praça da Cidadania, né? E nós estávamos em tratativas para fazer com que aquele prédio e o prédio ao lado, né, que era utilizado, ou ainda é utilizado, creio eu, pelos artesãos da cidade, toda aquela estrutura fosse passada para o SAMAI como forma de quitação dessa dívida. Então nós estávamos em tratativas, estávamos buscando a solução. E além disso, Dirley, o nosso mandato, né, ele encerraria dia 31 de dezembro de 2016. Então nós tínhamos ainda 1 ano e 9 meses para tomar decisões, para regularizar muitas das situações. Então é muito cômodo para essa turma que está aí, que foram também responsáveis pelo fato que aconteceu, né? Eles, quando são colocados na parede, eles dizem, não, mas eu não fui eu, não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui por causa que a justiça determinou, mas quem assinou a justiça foram eles, né? Então assim, nós tínhamos mais 1 ano e 9 meses para resolver muitos dos problemas, né? E não foi possível, porque a gente foi saído da prefeitura naquele período. Mas agora, a gente percebe assim, tudo que tem de problema, a culpa é do Paulo Êcio. Esse dia eu escutei uma belezura, uma declaração do representante da interinagem no jornal, dizendo que quando eu saí eu deixei um rombo de 9 milhões de reais nos caixas da prefeitura. Vai ser mentiroso, vão mentir para a turma de vocês, né? Março foi o mês em que a gente arrecadou o IPTU, então o caixa estava lá forradinho, o orçamento praticamente intacto, com só 3 meses de utilização do orçamento, né? Então é muito cômodo, é muito fácil jogar as responsabilidades em mim e jogar as responsabilidades no meu governo, como também estão querendo fazer com a CODEB, né? A CODEB, quando nós assumimos em 2009, ela tinha um passivo, dívida de quase 18 milhões de reais, que a turma, os representantes da turma que hoje governa a cidade, quando governavam antes da gente, no último dia do mandato deles, em 31 de dezembro de 2008, eles correram na Receita Federal e fizeram um parcelamento da dívida. No último dia do mandato, fizeram um parcelamento da dívida de 18 milhões de reais para que a gente pagasse. Logicamente que quando a gente assumiu, a gente não ia, e todo mundo sabe as condições que nós assumimos a cidade e a prefeitura, todo mundo lembra da frota da prefeitura, todo mundo lembra como a cidade estava escura e suja, e até em função também das catástrofes. Nós não íamos utilizar recursos do caixa da prefeitura para pagar dívidas que nós sempre suspeitávamos a sua motivação daquela dívida, né? E agora, recentemente, eu recebo uma ação judicial da turma que está aí, pedindo a penhora do meu patrimônio, né? Para que cubra a dívida que agora está em 27 milhões de reais. Meio que me colocando como o responsável pela existência dessa dívida. Então é muita cara de pau, né? É muito descabido, é muita falta de seriedade, esse tipo de ação, ela enoja, porque isso não é política, isso é politicagem.
Muito bem, estou conversando aqui com Paulo Écio, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos com o terceiro e último bloco aqui do programa Estúdio Mais, o programa de Dirley Silva. É o Estúdio Mais, programa de Dirley Silva, conversando aqui com o prefeito cassado, Paulo Écio, ou ex-prefeito Paulo Écio, né? Essa é a situação que eu acho que é a tal dessa injustiça, né? Ter que chamá-lo de prefeito cassado, ou ex-prefeito, uma situação ainda que está sob júdice, porque, bom, teve uma decisão, né? Você está contestando essa decisão e tem ainda mais uma instância para se definir. Como disse Paulo Écio, você que ligou a TV agora, é possível ainda que agora, em dezembro, possa ser analisado, né, Paulo? Os teus, como é que chama? Os embargos. Os embargos. Muito bem. Paulo, uma outra situação relacionada à questão política do Partido dos Trabalhadores em nível nacional, eu te perguntei isso lá na Rádio Cidade, até que ponto te traz um problema político da tua relação com a sociedade em Brusque, empresários, outros partidos políticos, essa situação em Brasília. E principalmente agora com o anúncio de que o presidente da Câmara acatou o pedido de impeachment da presidente Dilma. Até que ponto isso aí, para o Partido dos Trabalhadores em Brusque, pode prejudicá-los no próximo ano numa eleição e nessa situação de buscar parceiros para uma eleição? Dirley, desde que eu estou na política, especialmente a partir do momento em que eu participei em 1992 da minha primeira eleição para vereador, eu sempre ouvia muito aqui em Brusque: olha, eu voto em ti, mas eu não gosto do teu partido. Ah, eu voto em ti, mas o teu partido eu odeio. Desde 92 eu ouço essa história. E logicamente que a partir dos últimos acontecimentos, dos últimos anos, e de uma forma muito veemente a partir de 2014, quando houve a reeleição da presidenta Dilma, a gente percebeu assim a institucionalização do ódio no país, né? Então assim, eu quero te agradecer por teres feito essa pergunta para mim e dizer que eu também não compactuo com tudo aquilo que eu vejo em termos de governo federal. E não são todas as pessoas que estão no Partido dos Trabalhadores que eu gostaria de ter comigo no Partido dos Trabalhadores. Mas eu posso te dizer que a grande maioria da militância no país inteiro é uma militância que mantém os ideais e mantém os objetivos que as fizeram, que nos fizeram entrarmos no Partido dos Trabalhadores. Então, assim, é importante a população saber, por exemplo, a Lava Jato, né? Eu também apoio a Lava Jato. Eu acho que é um grande serviço que está sendo feito para o Brasil, identificar a origem desses fatos, identificar a bandidagem, identificar aqueles que de fato saquearam essa grande empresa, esse grande patrimônio brasileiro, a maior empresa do Brasil, que é a Petrobras, né? E quero que toda a bandidagem ela seja exemplarmente punida, que ela tenha que devolver, que ela seja colocada, tem que pagar multa, que ela seja presa, aqueles que de fato, efetivamente forem os culpados e tiverem as provas para isso. Agora, o que a gente percebe, né, especialmente a partir da grande mídia e de um fortalecimento da direita no Brasil, é que tenta se atribuir ao PT a origem da corrupção, como se o PT tivesse inventado a corrupção na Petrobras. Acho que o grande mal do PT foi que quando percebeu, mal do PT não, de pessoas ligadas ao PT, foi que quando perceberam o esquema de corrupção, deveriam ter destruído, deveriam ter denunciado a corrupção, mas continuaram seguindo aquele caminho, né? É importante também lembrar a população que, assim como aqui no Estado, a Polícia Militar é um órgão do governo do Estado, a Polícia Federal é um órgão do governo federal. Por que é que antes nunca se ouvia falar de operação da Polícia Federal?
Quantas operações o nosso telespectador lembra de cabeça o nome de alguma operação da Polícia Federal que acontecia até a chegada do PT à presidência da República? Duvido que alguém lembre de alguma operação realizada pela Polícia Federal. E por uma razão muito simples, o governo não permitia que a sua polícia fizesse o seu trabalho, fizesse o dever de casa, que fizesse a investigação e encaminhasse para a justiça a punição. A partir do governo do PT, né, a Polícia Federal passou a ter a liberdade de investigar e, logicamente, está investigando, inclusive, as pessoas ligadas ao próprio PT. Outra situação, fala-se muito da presidenta Dilma, né? Foi a presidenta Dilma que criou a lei da delação premiada. Não foram os governos do PSDB que criaram esse instrumento. E é graças a esse instrumento, hoje, da delação premiada, que muita coisa está vindo à tona. Mas, normalmente, vem à tona de forma seletiva. Quando é alguma coisa relacionada ao PT, se estampa com pompa e circunstância na primeira página. E eu quero dar aqui o exemplo daquele pecuarista, o José Carlos Bunlai, que eu falando assim, o José Carlos Bunlai foi preso. Ninguém vai saber quem é o sujeito. Mas se eu disser, o amigo do Lula foi preso, todo mundo vai lembrar que ouviu isso insistentemente nas últimas semanas, nos jornais, nas rádios, nas TVs. Não falava, o sujeito foi preso, o amigo do Lula foi preso. Só que na semana passada o amigo do Aécio foi preso, junto com o Delcídio Amaral, aquele senador do Partido dos Trabalhadores, que veio do PSDB, o banqueiro foi preso. E esse banqueiro, ele declarou na campanha que ele era eleitor do Aécio Neves. Esse banqueiro, ele pagou a lua de mel para os Estados Unidos do Aécio e da sua esposa, mas ninguém fala. E deu dinheiro para a campanha do Aécio, mas ninguém fala que ele é amigo do Aécio. Então, assim, eu acho que essas coisas precisam parar, né? Bandido, se é bandido do PT, tem que ser punido. Mas se é bandido do PSDB, também tem que ser punido. Por que só bandido do PT tem destaque? Porque só bandido do PT me parece que hoje está sendo punido no país. Os bandidos todos têm que ser punidos. Então, assim, eu sou a favor da Lava Jato, mas que haja justiça na hora da divulgação dos fatos e que todos sejam tratados da mesma forma. Então, por isso, assim, que muitas vezes eu sinto que está havendo e os estudiosos, os cientistas políticos percebem isso também, os historiadores, que está havendo uma criminalização do Partido dos Trabalhadores. Como se fosse assim, nós temos que acabar com o PT, temos que destruir os petistas influentes, porque daí nós vamos assumir o poder. E daí o povo vai estar dizendo, não, então o PT acabou a corrupção. E o povo vai deixar de fiscalizar o governo. E daí nós vamos nos fartar do governo. Tem que acabar com o PT. O PT é o problema. Mas é uma cortina de fumaça, no meu entender, que está se jogando de forma assim, bastante convincente Brasil afora e que está levando muitas pessoas a não refletir e está fazendo com que muitas pessoas passem a divulgar essas informações como verdade, mas no fundo, creio que a grande parte da população está sendo ludibriada e enganada nesse instante. Até que ponto você acha que essa situação, Paulo, possa de alguma forma interferir no ano de eleição, agora 2016? Essa situação conturbada em Brasília, talvez até, quem sabe, com até a possibilidade do impeachment acontecer da presidente Dilma. Bom, nas eleições anteriores que eu participei, Dirley, uma das nossas lutas sempre, quando o PT não estava no governo, era de que a gente na eleição municipal nacionalizasse o debate. Que a gente trouxesse para a eleição municipal os desmandos do governo federal, os desmandos do governo do estado. E o que a gente percebia naquelas eleições é que a população, o eleitor separa as coisas. Na hora da eleição nacional é uma coisa, na hora da eleição municipal é outra. Um exemplo foi o que aconteceu em Brusque nas eleições de 2014.
na reeleição. Aqui nós levamos uma surra, a Dilma levou uma surra, foi uma das cidades do Brasil que ela teve a pior votação, né? Só que na semana seguinte nós fizemos a pesquisa sobre como é que estava a situação do governo municipal e nós estávamos lá com uma aprovação superior a 60%, a 65%. Então a população, ela separa as coisas, porque numa eleição municipal o que interessa para a gente e para as pessoas é apontar a solução dos problemas da pavimentação, a solução do problema do esgoto sanitário, como é que vai resolver os problemas da saúde, enfim, os problemas da cidade, o problema da mobilidade, né? Então é lógico que alguma influência vai ter, é natural que haja alguma influência nas eleições do ano que vem, mas a grande maioria da população vai olhar para o candidato que ela entenda que é a pessoa talhada para manter a esperança dela acesa, no sentido de que as coisas podem melhorar. Bom, perguntar sobre o teu futuro político é imaginar que tipo de decisão vai tomar o Tribunal Superior Eleitoral, tanto no sentido de voltar ao comando da Prefeitura, como ter uma participação na eleição de 2016, não como integrante dela como candidato, porque não é mais possível, mas naturalmente como apoiando, como apoiador de alguma coligação ou de alguém do Partido dos Trabalhadores nessa eleição. Mas e se pensar depois de 2016, Paulo? Ilê, como tu bem falaste, com certeza em 2016, independentemente do resultado da Justiça Eleitoral, da minha situação jurídica, eu vou estar envolvido de corpo e alma na campanha eleitoral, né? E acho que vai ser importante a minha participação na campanha eleitoral desse ano, porque de fato essa injustiça que eu sou o alvo, que eu sou a vítima, uma boa parte da população de Brusque está percebendo. E certamente o ano que vem, creio que vai ter bastante influência o palanque onde eu subir. Creio que vai ser importante para o candidato que for apoiado a minha presença, porque uma boa parte da nossa população está também de cara e insatisfeita com essa injustiça. E logicamente que eu vou estar em todos os palanques, vou estar envolvido. Vai ser o momento também da gente esclarecer muita coisa que tem que ser esclarecida e fazer com que esse projeto, vitorioso em 2008, né, na urna, e depois vitorioso novamente em 2012, tenha continuidade, logicamente, com o candidato que a gente estiver apoiando. E lógico, espero que a gente consiga resolver o problema jurídico, né? Tenho muita esperança nisso, tenho muita fé nesse sentido. E havendo isso, 2018, com certeza, eu estarei participando do processo eleitoral como candidato a alguma coisa, né? Com certeza, hoje sou um dos nomes, né? Assim, às vezes que até é constrangedor a gente falar da gente, mas sou um dos principais nomes do partido aqui em Santa Catarina, né? E certamente vão ter papéis importantes para que eu desempenhe numa candidatura em 2018. Né? Como eu te falei no rádio, no ano que vem, independentemente do resultado, né, eu vou retomar alguma coisa que eu gosto muito de fazer e que interrompi esse trabalho no segundo semestre de 2008. Né? Eu sou titular de várias disciplinas no curso de Direito da Unifeb, né? E para mim é importante também esse contato com a juventude, essa possibilidade de eu estar dividindo também essa experiência adquirida nesses anos todos na política e à frente de governo, na gestão com a juventude. Eu acho que a gente tem muito que contribuir e aprender nessa troca com a juventude. Então, assim, independentemente do resultado, né, vamos voltar para a prefeitura. Mas se por um acaso a volta não for tão rápida como a gente imagina, ou não acontecer por alguma razão, né, em 2016 eu estarei novamente nas salas de aula na Unifeb como professor titular de 3 disciplinas. Muito bem.
Conversei com Paulo Estio, aqui no programa Estúdio Mais, programa de Dirley Silva na TV Brusque. Paulo, muito obrigado. Dirley, obrigado imensamente por essa oportunidade, Dirley. Fico muito feliz, muito contente, né? Assim, agradeço imensamente ao carinho, quero registrar assim, a minha gratidão pela quantidade de solidariedade que eu tenho recebido nesse período, a quantidade de amigos que continuam presentes, a aproximação, inclusive familiar, né? Não minha e da Beth apenas, que nós nunca, apesar dos boatos que correram pela cidade, nós sempre estivemos juntinhos, né? Mas da família como um todo, a população, né, as orações, pessoas que às vezes eu nem conheço pelo nome, né, que ligam, que mandam recado, que fazem orações, que fazem promessas, então eu estou recebendo muita solidariedade. E é isso que nos sustenta nesse momento, porque tem momentos que a razão não dá conta de resolver tudo, então por isso esse apoio emocional, espiritual é muito importante. Então obrigado a essas pessoas e obrigado a ti e a equipe da TV Brusque por essa oportunidade. Muito bem. Amigo assinante da TV Brusque, voltamos num próximo programa com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Um grande abraço e até mais.